Fala galera, eu sou a Cristiane Serra e esse é o seu podcast Startup Life. E hoje está aqui comigo novamente o meu colega Lucas. Lucas, bem-vindo. Acho que não precisa nem dizer mais bem-vindo, né? Não precisa, né? O Lion basicamente já depôs ele, já era. Então, olha. Estamos juntos aí porque deve ser um prazer estar contigo de novo aí, Cris. E hoje a gente tem um episódio com um tema muito importante que está super em voga. E então conta, Lucas, aí para o pessoal que tema é esse e quem é o nosso convidado, que é mais importante que o tema. Como sempre, né? A gente faz uma curadoria pesada aqui dos nossos convidados. Hoje a gente vai falar sobre a parte de economia criativa, economia circular e ESG. E a gente tem com a gente, Cristiane Serra, a maior startup de ESG do Brasil. Os caras são bravos. Se tu já ouviu falar de economia circular e tu não ouviu falar desses caras, alguma coisa está errada. Então a gente está aqui hoje com o Serginho Finger, que é CEO da Trashin. Serginho, muito obrigado por te ter aqui com a gente e, cara, obrigado. Tenho certeza que nossos ouvintes vão gostar bastante. Te apresenta um pouco aí para a galera. Bom, eu que agradeço aí o espaço, o convite, né? A gente acompanha aí vocês há bastante tempo aí, né? A gente que entrou no mundo de startup recente, tá começando. Eu sou o Serginho Finger, sou um dos fundadores e atual CEO da Trashin. A Trashin que atua aí com a economia circular em duas frentes, né? Gestão de resíduos e logística reversa, ajudando grandes geradores a destinar corretamente, toda a parte de educação ambiental, o trabalho com as cooperativas e as grandes marcas aí que precisam fazer o trabalho de logística reversa, dando o direcionamento correto aí para o resíduo. E com toda essa experiência, então, da Trashin, a gente vai aqui esmiuçar como é na prática isso, né? Tanto a economia circular, como ela impacta no ESG. Mas, Serginho, para que todo mundo consiga ouvir esse episódio no mesmo nível, assim, vamos falar para o pessoal, vamos explicar o que é economia, o que é economia circular, porque nem todo mundo sabe muito bem o que é, né? Já ouviu falar, mas às vezes fica meio confuso. Então, antes da gente adentrar mesmo o bate-papo, vamos fazer esse retorno aqui, falando um pouquinho do contexto. Vamos lá, para nivelar, então. Economia circular, basicamente, é fazer o material voltar para o ciclo, né? Hoje, a gente, quando olha a economia atual, a gente vê que tem a economia linear, onde a gente produz, consome, descarta, né? E aquilo tem um fim de vida. E a economia circular, ela trabalha com esse conceito de que não existe fim de vida, né? De que tudo se transforma, né? Isso já vem há bastante tempo aí da ciência. Perfeito. Então, né, ele teria que voltar para um novo ciclo e ser reaproveitado. Então, a economia circular tenta propor isso, né, com todos os desafios aí que a gente tem, logístico, técnico, né, para reaproveitar os materiais, mas como é que a gente amplia o ciclo de vida dos materiais e volta para a cadeia para ser consumido novamente e voltar a ser novos materiais aí. E quais são as principais características, então, da economia circular ai, meu Deus, fugiu a palavra. E conceitos, né, que a gente trabalha com vários dentro da economia circular? Não, eu acho que a economia circular, ela foca muito na colaboração, né? Começa por aí. A economia circular, a gente não trabalha sozinho. Acho que todo mundo que atua nesse setor sabe que é muito cooperativo, colaborativo, porque é uma cadeia extensa e nem sempre volta para a mesma cadeia o material. Então, a gente tem colaboração e tem um outro conceito, né, que a gente trabalha bastante, que é ciclo fechado e ciclo aberto. Ciclo aberto é quando o material passa pelo ciclo de vida dele ali, né? Eu produzi uma embalagem de shampoo, né? Ele vai, o consumidor consome e aquela embalagem vai para uma outra cadeia, vai virar uma outra embalagem, vai virar um outro material. Isso é ciclo aberto. Quando é ciclo fechado é quando volta para a mesma cadeia, né? Uma P&G lá, uma Procter & Gamble, produz uma embalagem de amaciante e aquilo volta para a cadeia da P&G para ser outra embalagem, né, no mesmo ciclo fechado. Então tem essas duas linhas. E aí tem toda a parte de sustentabilidade que a gente fala, né, que tem o tripé ali ambiental, social, econômico, tem responsabilidade social corporativa, que também já é outro tema há bastante tempo aí, né, comunicado. Tem a questão do ESG, que agora é a sigla do momento, é o ESG, né, que vem do inglês, é o ambiental, social e a governança. Né, e esse tema, acho que poucos sabem, mas nasceu no mundo financeiro, né, num encontro lá com a ONU, com todo mundo, várias entidades financeiras, e surgiu, né, essa sigla lá para... Será que o mercado financeiro consegue fazer o crescimento econômico aliado aí com práticas sociais e ambientais? Então, acho que essa sigla aí é do momento, né, mas é basicamente isso. Como é que a gente desenvolve a economia focando em transparência, né, a parte de governança, e sem esquecer do social e econômico evoluindo em conjunto. Boa. Eu queria entender um pouco de ti, Serginho. Hoje, quando a gente vai falar de economia circular, quando a gente vai tentar
mostrar os benefícios disso, né, para uma empresa, o que pode, de fato, ela se reinventar dentro do processo que vocês, que a Trechinha aí vem desbravando, né? Vocês possivelmente são uma das primeiras aí startups que eu brinco. Onde tem problema, tem startup, né? E é um problema global, é um problema grande, é um problema latente, é um problema de verdade que vocês, de fato, estão se propondo a auxiliar, a resolver. E como que é esse arco mais de learning, assim, de educação realmente do teu público, para que eles entendam que, de fato, isso é importante? Ou nos últimos anos isso foi melhorando? No início, quando vocês começaram, como é que foi essa dificuldade? É um desafio também, né? Esse desafio para, cara, até explicar para o cara o que é uma economia circular, o cara que já é do interior, que tem uma indústria, que é um público diferente de lidar, né? Hoje, como a Cris disse, a gente tem pautas aí falando de ESG, tem várias frentes já trazendo o holofote para isso. Mas mudou alguma coisa aí dos últimos anos para cá? Vocês vêm sentindo que vem tendo mais espaço, vem tendo mais mercado? Sim, né? Principalmente eu acho que tem uma questão aí que é a pauta legislativa, né? Boa. E sempre quando mexe, né, em pressão legal ou financeira, acaba movimentando mais rápido, né, o barco Sim. ali. Mas acho que tem uma preocupação sincera aí da sociedade como um todo, né? Acho que a questão da extração de recursos, né? A gente vê que a população está crescendo, que a gente precisa otimizar, né, a produção e entender que o recurso ele é finito e também ele pode ser melhor aproveitado, né? Tem valor na cadeia. Então, acho que esse movimento da sociedade como um todo e o acesso à informação, né, a cobrança em cima das empresas também por parte do consumidor, aumentou bastante e forçou esse mercado. Como a gente atua na Trechin, né? Ninguém era da área de resíduos quando a gente montou, né? Os sócios vieram de administração, Sim. tecnologia, Sim. marketing, e a gente também foi aprendendo ao longo do tempo. Mas o que a gente sentia como consumidor, como, né, empresário também, cara, a gente sabe que a gente está errado em muitas ações, né? A gente está fazendo algumas coisas, a empresa sabe que ela está poluindo, que ela está aproveitando mal os seus recursos. Então não precisa eu chegar e botar o dedo na cara, está errado, não, ela já está ciente disso. Então o que a gente faz a gente até brinca, né? A gente pega na mão e vamos junto resolver, né? Vamos criar soluções em conjunto. Então a gente busca trazer do marketing, que é a nossa origem, a simplificação, a experiência do usuário, a usabilidade. Então, quando a gente chega e tem aquele monte de lixeira, né? Papel, metal, plástico, vidro, e tu não sabe onde botar um material, tu vai acabar descartando errado. Sim, e aquilo não vai ajudar, vai mais atrapalhar. Então a gente simplifica, a gente bota lixeira de reciclável e lixeira de rejeito. E trabalha muito bem. O que é reciclável? O que pode ser reciclado? E aí depois, no segundo passo da cadeia, a gente separa, né? A gente tem esse trabalho com as cooperativas, onde a gente faz essa conexão. Então a gente tenta simplificar o processo. E aí comunica muito mais fácil. E esse entendimento da cadeia é muito importante para que a educação funcione. Né? Porque quando o usuário tira lá, né, eu estou no meu condomínio, o meu vizinho vai lá e bota o lixo na calçada e acha que ali acabou o trabalho dele, né? Porque Sim. sumiu o resíduo no outro dia. Né? O lixo foi embora. Mas não é, a partir dali que começa uma outra cadeia absurda, né? Vai para uma cooperativa, vai depois para um reciclador, um transformador, uma cadeia gigante, tem custo logístico. Então a Sim. gente fazer o consumidor entender isso também, ele vai valorizar mais um produto reciclado, né? Ele vai valorizar mais o trabalho do catador, ele Sim. vai valorizar as empresas que estão se preocupando com isso e agrega valor. Então na Trechin a gente tem esse pilar, simplificação da comunicação, né, da experiência do usuário, a questão do valor agregado no produto final, então criar produtos, né, que tenham, tirar aquele estigma do lixo, isso aqui é reciclado, deve ser pior que o virgem. Né? E aí fica esse estigma, não, a gente trabalha com produto de qualidade. E contar essa história toda. Né? Aí vem o nosso trabalho de marketing, o storytelling, né, vender isso mesmo com o marketing que tem que ser feito, mas muito pautado em ações reais. Né? Bacana. Eu gosto muito do conceito, até um conceito legal que... eu sempre gosto de falar dele, tem várias empresas que estão ressuscitando isso. Quando a gente abre, por exemplo, a lei de SA, a lei 6404, quando a gente fala de empresa de capital, está escrito, não vou lembrar o artigo, acho que é 155, 156, fala que a sociedade, a empresa, né, ela tem que se preocupar basicamente com os acionistas, com os seus colaboradores, e está escrito lá, e com a sua comunidade. Então está escrito na própria lei que a empresa ela tem que ter uma preocupação, obviamente, com o impacto que ela está gerando na comunidade dela. E isso, de um tempo para cá, cara, isso não era... O cara se preocupava com o dividendo ali do acionista e se preocupava com o colaborador dele. Né? Até pouco tempo... Até pouco tempo atrás. Ele não se preocupava nem com o cliente, né? Exatamente, só com os acionistas. Aí o Serginho é de marketing também sabe muito bem que o primeiro formato de marketing é tem isso aqui para vender e tu tem que comprar e deu, azar é teu, tu não tem direito de pensar se tu quer ou não.
Perfeito. A gente criar o desejo no consumidor, tá aqui, não é nem uma necessidade, eu te crio o desejo para tu adquirir. Perfeito. O Serginho falou sobre, eu acho muito legal isso, porque a Trechinha tem vários grandes cases, como por exemplo o pessoal aí da Havaianas. Isso é muito legal, cara, porque o público que vem consumindo e vendo o impacto positivo que isso causa para o marketing, acho que não sei se vocês podem considerar a Trechinha quase como uma empresa também, óbvio, tem a parte de economia, mas isso é muito, vocês talvez sejam muito procurados pelo departamento muitas vezes de marketing, né? Que o cara quer fazer uma ação, imagem da empresa. Não, isso pro rebrand ali, pra marca, é incrível, porque de fato tu tá causando um impacto positivo, e eu acho que esse que é o caminho. Porque é um ganha-ganha. A empresa ela vai estar ganhando, ela vai estar ajudando a comunidade dela, então ela está ajudando os colaboradores, está ajudando os acionistas e está ajudando a comunidade dela. Né? Então, Lucas, acho que isso trazendo um pouco de bastidor para os nossos ouvintes e para quem está nos assistindo também no YouTube, quando a gente marca aqui um episódio, define o tema e tudo mais, a gente faz uma pré-produção, uma pauta, né, que nem sempre a gente segue, mas a gente tem um conteúdo ali para se preparar, né, para conseguir conversar melhor com o entrevistado. Então, eu fiz uma pesquisa rápida em relação à economia circular e me chamou a atenção porque eu escrevi lá o que no Google, né? Economia circular. No ChatGPT. No ChatGPT. Não, foi no Google mesmo. E vieram vários sites ali, os primeiros resultados eram de empresas que não atuam nessa área, mas que era o posicionamento delas em relação à economia circular e ESG. Então, empresas, obviamente, apareceram primeiro as que eu consumo, né? Produtos que eu consumo, por exemplo, produtos para pele, sim, que eu já que de origem até origem vegana e tal. E então começou a aparecer ali essas páginas, sabe? De a empresa mostrando, tá aqui o nosso posicionamento, entenda o que é economia circular e o que a gente faz. Achei muito bacana isso, não vir só as páginas explicando o contexto, mas sim das marcas se posicionando. Eu acho que o que mais, até queria ouvir o Serginho quanto a isso, para mim, aí chove muitas pessoas menosprezando muitas vezes a parte de economia circular, falando, isso é só para o brand, isso é só para se aparecer. Mas eu digo, cara, de fato o que importa é o que tu está causando, né? O que tu está impactando. Então, tem muitas pessoas que, obviamente, só falam do negócio e acabam não usando na sua empresa. Mas eu queria entender do Serginho se economia circular, o impacto que a gente vê é só para a grande empresa ou o cara ali que tem uma empresa pequena, dentro do condomínio dele, ele pode já começar a fomentar isso, porque isso é muito um estigma na cabeça das pessoas. Eu poluo pouco, né? Eu Lucas, aqui, cara, eu tenho uma embalagem, Lucas, estou produzindo pouco resíduo. Então eu não preciso me preocupar com os meus resíduos. Botei ali na lixeira do lixo reciclável. Salvei o planeta. Salvei o planeta. Exatamente. Não, isso deixa que as grandes empresas que poluem, eu não preciso me preocupar. Queria ouvir um pouco do Serginho sobre isso. E se os nossos ouvintes, né, a maioria é empreendedor, por onde que eles podem começar, né? Que se eles, de fato, eles podem pensar na Trechinha ou numa solução para eles, a empresa deles, ou é algo realmente que o impacto está só nas empresas grandes? Não, com certeza, acho que todos os níveis de negócio e até de indivíduo dentro da sociedade pode sim colaborar e deve, né, para essa estrutura do ESG aí, do ESG. Perfeito. Porque, como a gente falou, é colaborativo. Todo mundo tem que fazer a sua parte e a gente até comunica, né? Talvez um negócio pequeno é muito mais fácil implementar ações de ESG do que uma grande empresa. Uma grande empresa, a gente está falando de multinacional, às vezes, como é que tu faz padronizado Europa, Brasil, Estados Unidos, com realidades diferentes, né? Na Europa talvez seja muito mais fácil implantar, né, uma questão de resíduo do que no Brasil, né? Mas o padrão tem que ser o mesmo para a empresa. Sim. Então, o negócio pequeno é muito mais fácil porque são ações mais pontuais e mais locais. O que a gente sempre orienta, né, é pensar onde está o impacto, né? Quando a gente fala, a Trechinha é um negócio de impacto, né? Quando a gente fala, impacto social, ambiental, qual é o meu impacto como empresa? É nos colaboradores onde eu contrato, né? Eu estou contratando pessoas da minha região, eu estou contratando pessoas de fora, o que eu estou dando, né, para o meu colaborador como qualidade de vida, né, qualidade interna dentro da empresa. Às vezes, cria um ambiente ali, né, bem chato de trabalhar, né, que o pessoal chega lá, uma pressão de meta, de não sei o quê, e não está adequado ali. Tem que ter meta, mas tem como trabalhar isso, né, é diferente.
Então, tem vários níveis ali. E o ESG, quando a gente fala, ele é gestão de riscos. Né? Quando o mercado financeiro assume essa pauta, é para gerir risco do investimento. Perfeito. Então, a gente tem ali acesso a capital, a gente tem acesso à mão de obra. Né? Se tu tem um ambiente melhor de trabalhar, tu acessa a mão de obra mais qualificada por um preço talvez menor do que o teu concorrente. E o pessoal vai se sentir bem em trabalhar ali, vai ter um propósito trabalhar naquele lugar. Perfeito. Então, é uma gestão de risco, é menos risco daqueles funcionários sair. Né? Risco ambiental, pô, uma mineradora, quando ela faz um trabalho adequado com a comunidade, com toda a segurança, é uma gestão de risco ambiental, menos risco de dar problema, mais fácil acessar novos mercados. Né? Quem é que vai querer uma mineradora que causou um desastre ambiental na sua cidade? Né? A gente tem visto esses problemas aí no Brasil. E os últimos acontecimentos a gente vê mais do lado governança, né? Como teve aqui na Serra, polêmica com os vinhos, a gente vê o impacto que isso causa, impacto negativo que causa para a empresa. Né? Exato. Então, a gente tem visto muito assim na cadeia de ESG a preocupação com os fornecedores, né, de qualificação dos fornecedores, de compliance dos fornecedores, justamente para evitar casos desses, porque não é talvez, né, a vinícola lá principal que vai sofrer a consequência, Sim. mas foi um fornecedor que não estava, né, adequado. A gente trabalha com grande marca, uma startup de 4 anos, e Sim. pô, vem auditoria lá de cima, né, vem Alpargatas, vem P&G, né, vem mineradora, vem todo mundo, entender se a gente está, né, com CLT, com os benefícios adequados para os nossos funcionários, se a gente está, né, tratando todo mundo ok, os nossos fornecedores como é que estão se relacionando. Então, isso tudo é uma gestão de cadeia. A gente fica até impressionado. Pô, mas o cara quer saber o meu motorista lá? Sim, porque depois vai respingar nele de alguma forma. É homologação de parceiro, né? Tu tem que garantir, isso que aconteceu ali que a Cris trouxe, tu tem que garantir que a cadeia que tu está utilizando está em consonância contigo, né? Exato. Quando a gente vai trabalhar com uma grande marca, é muito comum os caras te mandar um contrato de 1000 páginas e mais o código ali de conduta dele que tem mais 2000 páginas. Então, por quê, né? Justamente, tu vai contratar uma grande empresa de vestuário, tu tem que garantir que o cara ali não está utilizando trabalho escravo, que o material que ele está utilizando, de onde é que ele está vindo, qual que é a destinação que esse cara está dando. Justamente não apenas para te mostrar, né, no marketing que, cara, eu estou causando um impacto, mas de fato está causando, né? E tu não está... Isso, como tu disse, respinga muito, não só na imagem, mas também na retenção daqueles talentos, né? Hoje vem mudando muito o nosso público de consumo, o que é importante, os princípios, né, da relevância de consumo. Isso é mais importante para mim, então eu vou me relacionar com essa marca. O que antigamente não tinha uma preocupação, né? Hoje a gente vê exatamente as pessoas se relacionando, de certa maneira, com a marca, se identificando. Bom, então eu vou comprar dessa marca porque eu acredito no que ela faz, no que ela defende. Mais caro, sabe? Exato. Às vezes, inclusive, impacta coisas que os proprietários da empresa fazem, falam, a gente aí falando de grandes empresas aí, né? Acaba respingando no negócio, né? E aí, puxando para o pequeno negócio, né? É isso, pô, às vezes eu tenho, né, um negócio ali de uma confecção, pô, que usa matéria-prima sustentável, que usa mão de obra local, né, de comunidades carentes, pô, isso agrega valor no produto final. Com certeza. Eu vou dar um exemplo aqui. Eu estou naquela fase da vida que todo mundo que eu conheço está tendo filho, né? Que tem fases, né? Primeiro aos 15 anos, depois todo mundo se formando, né, na faculdade, depois todo mundo casando e agora chegou no momento dos filhos. Então, frequentemente, eu tenho que comprar presentes para bebês. E eu achei uma pequena empresa aqui de Porto Alegre que a dona começou justamente, engravidou, saiu do trabalho que ela estava, precisava de renda, precisava cuidar da criança, ela começou então a fazer produtos para bebê. Então, comprei, gostei do produto e quando eu entrego eu já falo, olha só, é uma pequena produtora, não sei o quê. Aí a mãe que recebe isso, ela já se sensibiliza, já se conecta e já vai comprar daquela mulher também. Exatamente, tem muito hoje nessa pegada do consumo local, né, da economia local, as comunidades no entorno. Então, é bem como tu falou, né, Lucas? Essa questão de qual é o impacto que eu tenho aqui na minha região, na minha comunidade, né, lá no artigo 155 que seja, né, com a comunidade aqui, qual é o meu envolvimento? Sim. Tá, eu tenho aqui meu negócio, tenho que vender, tenho que dar lucro, mas qual é o meu impacto regional onde eu estou posicionado? Né, as grandes empresas elas têm que pensar globalmente, aí o impacto é muito maior. Mas regionalmente é muito possível fazer. A gente tem escritório de contabilidade que faz a gestão de resíduos e quer ter os dados, né? Pô, eu sei que eu produzo muito papel. Eu quero direcionar meu papel adequado e quero que a informação seja destruída aqui, porque tem uma questão também de dados sensíveis e tudo mais. Então, pô, é uma preocupação ali com o público dele, com o cliente, com a comunidade.
Tem confecções que querem fazer, eu quero fazer a coleta do resíduo e destinar o resíduo adequadamente. Mesmo que seja talvez o aterro, que eu ainda não tenho uma solução, né, melhor, mas eu estou destinando e não está indo parar em algum lugar inadequado no meio ambiente. Então, esses pequenos negócios, né, pega uma padaria, a minha mão de obra é local, eu tenho um fornecedor aqui que, né, também produz local, compro de de produtores locais, né, produtos orgânicos, enfim, tem uma pegada aí, né, numa cadeia toda que a gente consegue fazer. Então, sim, é possível, a gente trabalha até bastante com o Sebrae nessa linha, né, como trazer ESG para pequenos e médios negócios. Então, tem sim como fazer e eu acho que é muito mais simples, né, desde a gestão de energia, de água, né, que tu pode fazer internamente, o teu colaborador vai gostar, tu vai trazer redução de custos para o negócio. Né, o pessoal pensa em ESG sempre como um investimento, nem investimento, pensa como gasto. Né? Aí o segundo passo é pensar como um investimento. Não, vou investir porque lá na frente vai retornar. Sim. E o terceiro, e aí é o mais evoluído, é o cara que já sabe que aquilo pode trazer uma redução de custo. Né? Uma produção mais limpa, mais organizada, tu reduz custo. E Serginho, pensando em produto, toda essa pegada de economia circular, ESG, já começa desde quando o produto ele é prototipado, né? Por exemplo, vamos pensar um shampoo. Então, é desde lá do início. O impacto que produzir esse shampoo vai causar, a embalagem dele, até o que vai acontecer depois que a pessoa terminar de usar e botar fora. É isso? Explica um pouco melhor pra gente essa cadeia. Exatamente. Só antes do Serginho explicar, esses dias eu lembrei da trechinha, lembrei do Serginho. Sempre lembra de mim, né? Sempre, né? Era o cara que foi comprar alguma coisa, o cara da geração nova, o cara tinha menos de 20 anos, foi comprar alguma coisa e perguntou quanto isso custa, não era em valor monetário, mas quanto tu gastou de água para produzir esse produto. Gastei X litros de água. Cara, tu gastou muito, já não quero comprar. Então, aí, eu vi porque tava na descrição, X reais foi gasto 1 litro de água. Eu fiquei, legal, sabe? Então, eu acho que comunicar isso também é o que Exato. Você perguntou. Não, o que a Cris traz. Hoje as empresas têm investido muito, assim, em algo que está se tornando cada vez mais famoso, aí, que é o ACV, avaliação do ciclo de vida do produto. É entender desde a produção até lá no fim de vida dele, né, se ele vai retornar para a cadeia ou não, mas quanto ele vai impactar ao longo desse ciclo de vida. Porque é muito fácil a gente dizer, o plástico é pior do que o papel. Tá, mas em que contexto? Né, tem contexto que o plástico vai ser melhor, porque ele vai aumentar o tempo de vida do produto que está ali dentro, ele vai produzir, né, vou conseguir levar logisticamente para outro lugar, né, vai ter um tempo de prateleira maior. Então tem vários itens ali que o plástico naquele contexto é melhor do que o papel. O papel em outro contexto vai ser melhor que o plástico. O vidro, né, o vidro ele é a melhor embalagem, não sei o que, é 100% retornável. Sim, mas hoje a cadeia de reciclagem no Brasil paga 5 centavos, 8 centavos o quilo do vidro, né, frente ao alumínio que paga 8, 9 reais. Óbvio que o catador vai preferir catar a latinha do que o vidro. E o vidro vai causar problema ambiental porque ele vai ficar, né, descartado incorretamente. Então essa preocupação com o ciclo de vida está, né, cada vez maior, e a gente entender aí, né, o impacto, como tu falou, o consumo de água, o consumo de energia, o descarte lá na ponta, né, e entender como isso vai voltar. Então as marcas têm investido muito nisso. A gente tem visto aí Braskem, né, grandes players investindo para comunicar melhor, né? Porque aí é o segundo passo, depois que eu entendi como é que o meu consumidor entende o que está realmente sendo feito, né? Onde o plástico é melhor ser usado ou pior ser usado, né? Então as marcas têm sentido esse impacto, principalmente a indústria de plástico, né? E eles têm investido nessa pegada aí para entender. Tem pegada de carbono, tem pegada energética, tem uma série de pegadas aí que a gente às vezes, não, isso aqui gastou mais água, beleza, é um item, né? Mas quanto ele gastou de energia? Talvez bem menos do que um outro item. E aí cada um vai ter o seu, né? E a gente diz, cara, é uma decisão individual, né? Eu posso achar que, se consumiu muita energia, para mim é pior, né? Se consumiu muita água, não, água para mim eu não me preocupo, porque eu acho que não vai acabar, né? Então tem muito da avaliação individual, né? Eu, como um liberal, eu acho que cada um tem que tomar sua decisão, né? E escolher o que para ele gera mais impacto ou menos impacto, né? Mas as marcas têm o dever de comunicar isso para que a gente possa fazer a escolha. E o acesso à informação está cada vez mais facilitado. Então hoje o consumidor consegue ter essa informação. Sim. E se tu não botar no rótulo, ele vai ter de qualquer forma. Sim. Bacana. Eu queria entender também, Serginho, eu vejo muito, você falou de acesso a capital, né? Eu ando vendo cada vez mais fundos de VC, não só de fora, mas do Brasil, também se preocupando com a questão não apenas da governança, mas também com toda a parte de social, toda a parte ambiental das empresas, né? Então, quando o cara vai para o fundraising, vai busca de capital, eles, óbvio, vão olhar para o
que eu brinco que é o esqueleto não no armário, mas em cima da sala, vão olhar teu societário, vão olhar teu tributário, vão olhar ali várias coisas. Vamos dar uma de Polícia Federal naquele programa de aeroporto, como é que é o nome? Área restrita. Área restrita. Adoro esse programa. Eu também. Exatamente. Então eles vão fazer uma auditoria, mas está se tornando cada vez mais comum, até para empresas de software, que não necessariamente é uma empresa de serviço, né? É uma empresa de produto, ter questionamentos sobre a parte também de ESG, né, cara? Vou fazer uma dedente aí da parte ambiental, da parte de ESG, o que tu tem? Isso, não que isso esteja se tornando, né? Não vai ser muitas vezes um deal breaker o cara não ter isso ou não, mas muitas vezes ter isso pode ser um diferencial, né? Eu queria que você comentasse isso porque o nosso público muitas vezes é startup. E o que uma Trechin ou o que outras empresas que fazem o que vocês também estão se propondo podem oferecer para essa startup que está ali começando, está procurando abrir capital? Legal. Primeiro, até pontuar que isso não vale só para grandes corporações, né, a nível de bolsa. Hoje a gente tem até financiadores aí de microcrédito que pautam, né, o crédito com taxas maiores ou menores em cima de ações ESG que a empresa tem. Então, o crédito está ficando facilitado, inclusive, para pequenos negócios. Já recebi ali 2, 3 indicações, né, o pessoal trabalhando muito com isso é legal. E aí já vem um ponto que tem que mensurar o que tu está fazendo. Então tem que ter a governança dos indicadores, a transparência e muito bem metrificado para que isso possa depois te levar a um acesso a capital melhor, né, mais facilitado. Em termos, né, de grandes corporações e de startups também, né, essa questão primeiro das métricas tá bem definida, né, o que é impacto, o que é ESG e o que é de negócio. Tem que estar separado, né, a gente até fala em tese de impacto, né, tem teoria da mudança, né, o que o meu negócio vai gerar de mudança, né, social, ambiental, sociedade. Então tem N caminhos aí para a gente seguir, mas tem que estar metrificado e tem que saber o que é impacto, o que é ESG para poder comprovar depois. O que os fundos têm percebido? Essa questão do risco. Né? Pô, se é uma empresa de software e o risco ali está mais no social, em quem eu estou contratando, eles vão pegar nisso. Né? E isso não é novo. Isso o pessoal já deixava lá, né, um dinheiro guardado. Se tiver alguma causa trabalhista daqui 5 anos, perfeito, não tem, né? Vocês que trabalham no mundo aí sabem que tem lá a famosa contingência. A contingência. Então, tu perde um bom valor de mercado ali na hora, né? Porque eu tinha um cara lá que era PJ, não estava muito bem contratado, o contrato estava mal modelado. Então, isso é social. Né? E quando a gente fala de risco ambiental, uma Trechin, se eu não tenho as licenças, se eu trabalho com um público, né, que talvez não vai dar a destinação adequada, é um risco ambiental que pode trazer prejuízo futuro. Então, se o cara vai me emprestar um capital, aquilo faz parte da análise de risco dele. Perfeito. Né? Então, as startups têm essa questão. E a gente não pode esquecer da governança, do G, né, da transparência. A gente tem os casos das americanas aí, e outras empresas recentes, né, que o que faltou ali foi transparência, foi governança. Os caras sabiam o que estavam fazendo, talvez não deram transparência para os investidores, para o mercado, e aí acabou pegando. Então, por isso que essas três têm que andar junto. Não adianta eu ter um ótimo impacto social, né, ambiental e não ser transparente com os investidores. Então, lá na Trechin a gente tem muito essa preocupação de trazer os indicadores, né, e de ter transparência, relatórios com o investidor, com os fundos que investiram. Bacana. Né, e tudo deu certo, deu errado. Né, a gente sabe, contabilidade no Brasil, tributário, jurídico é um caos. Discussão se é bolacha ou biscoito. Então, cara... Tem diferença, depois eu te explico. Tem diferença, a diferença é o próprio cara. McDonald's agora não é mais sorvete, né? Como é que eles chamam agora? Eles trocaram para... Não, mas biscoito e bolacha tem diferença mesmo. Sim. Eu não vou entrar nessa discussão, senão a gente vai ficar falando disso. Biscoito vem do italiano, tá? Tá. Que significa assar 2 vezes. Então, a... Bolacha pra mim é que tem recheio, Cris. Eu tô falando, é real. Pode procurar depois. Que a bolacha, então, tu assar 2 vezes, derrete o recheio, vira biscoito. A bolacha é assada uma vez só. Tá. A massa vai uma vez só no forno. O biscoito, o bi, é de 2. Ele é assado 2 vezes. Ele assa, depois se tira do forno, volta pro forno, assa mais um pouquinho. Então, é essa a diferença. Não sabia dessa, mas... Viu só? Cristiane cultura, também é cultura culinária. E pra quem tem a pegada energética, o biscoito é pior. Viu? Ácido novo de energia. Isso, boa. Mas aí o sabor também não se compara, né? E isso, cara, isso até é legal a gente falar, porque às vezes é isso, né? A qualidade do material, não sei o quê. Isso impacta, né? Quando a gente fala, porque a embalagem... Tu tinha perguntado, né? Do design... Eu acabei esquecendo de responder ali a questão do design do produto. Tem até uma palestra de um pessoal amigo nosso aqui que diz que todo lixo é um erro de design. Né? Porque lá atrás não foi pensado em como desenvolver a embalagem, o produto. E é isso, né? A gente, entendendo o ciclo de vida, entendendo o material, como é que ele vai se transformar, eu penso aqui no início. A gente teve um case com a P&G que foi muito engraçado.
a embalagem de Presto Barba, né? Ela tem plástico Sim. e papel, né? Sim. O cara tira Sim. ali. E aí a diretora de inovação deles, né? Ela já tinha sido diretora de embalagem, ela disse, eu não consigo, ela era venezuelana, e ela não consigo compreender por que não é reciclado, se é PET e papel, os dois são totalmente recicláveis. E aí disse, cara, vamos na cooperativa entender se realmente não vai. Aí fomos lá, não, isso aqui a gente não consegue vender. E aí a gente pegou pela mão e disse, tá, vamos lá no reciclador. Chegou no reciclador de papel, cara, não dá porque tem uma cola aqui no meio que me inviabiliza reciclar o papel. Aí foi no reciclador de plástico, cara, a mesma cola impede porque o papel fica ali, eu tenho que lavar esse plástico, não consigo tirar o termocolante, e deu, inviabilizou a reciclagem. Então, pô, ela teve que ir lá na ponta entender como é que estava sendo reciclado para voltar e levar para dentro da empresa. A diretora de inovação e de embalagem da P&G. Então, são casos que fica muito distante a indústria da ponta, do consumidor, do reciclador. Né? A gente está tentando, até na trechinha, aproximar esses mundos, conversar, falar a mesma língua. E o mercado está indo cada vez mais nesse sentido. E eu queria voltar num ponto que tu falou, que é uma das principais diferenciais da Trechin, que é a experiência do usuário, de facilitar a experiência do usuário, né? E isso é uma coisa realmente muito importante, a gente vem sempre que possível, bate nessa tecla da experiência do usuário, mas eu achei, assim, sensacional o que tu falou, por exemplo, tem várias lixeiras, metal, plástico, não sei o quê, bibibi. Facilita, põe só duas, reciclável e rejeito. E isso é realmente uma sacada muito boa, né, Lucas? Porque as pessoas, às vezes, elas realmente não têm ali ou a informação, ou naquele momento, sei lá, que aconteceu. Por exemplo, embalagem suja de comida. Aqui no escritório acontece... Depois do almoço, né? Diversas vezes está suja de comida. E agora? Eu coloco no seco, coloco no orgânico. Eu lavo, o que eu faço? Então, isso de pensar em facilitar a experiência do usuário é realmente uma das coisas que faz ele gostar da marca mesmo, né? Exato, e a não questão... dá mais um trabalho para ele, né? Isso, e também a questão de entender como é que funciona a cadeia. Né? Quando a gente fala, eu vou simplificar, a gente testou, né? Obviamente, a gente viu, cara, como é que funciona deixando as 5 lixeiras aqui para o cara descartar. Como é que funciona botando só 2? Aumentou o aproveitamento. Né? O MVP foi feito lá no meu condomínio onde eu morava. A gente saiu de 52% para 96% de aproveitamento do resíduo. Sim. É claro que tinha perda, que o pessoal botava no rejeito, que o pessoal... Né? Mas ali a gente aumentou muito, só com essa educação e simplificando. E quer ver, não é tão complexo tu entender por que o cara não consegue descartar. Se eu te dou uma embalagem de Tetra Pak, que tem papel, plástico e metal, tu vai descartar em qual das lixeiras? Sim. Aí tu vai olhar e vai dizer, isso aqui não deve ser aproveitado, vai no rejeito. E que tá sujo ainda e com que tá líquido. Sujo com suco, com leite, com iogurte. Cara, é isso, tu não sabe o que fazer. E aí tu descarta errado. Então, e aí o entendimento da cadeia, tem que lavar, não tem que lavar. Cara, quando a gente leva alguém para visitar uma cooperativa, o cara entende por que às vezes tem que limpar ou só passar uma água de reuso, porque aquilo vai ficar armazenado lá 3 dias, uma semana, vai juntar bicho, vai dar cheiro. O cara chega naquele ambiente e ele percebe isso. Sim. Mas vai inviabilizar a reciclagem? Não. Um plástico, cara, isso aí vai passar por uma etapa de lavagem. Então eu consigo reciclar. Né? E a gente sempre diz também, quando a gente está dando as dicas, cara, na dúvida, dá uma segunda chance pro resíduo. Bota ele no reciclável. Porque ele vai chegar na cooperativa, alguém vai descartar ou não. Claro, se for alguma coisa orgânica, tem fluido, tem sangue, tem coisa... Pô, isso aí tá botando em risco alguém. Pensa, vou botar em risco alguém, vou estragar o resto do material que está aqui dentro. Se não vai, cara, bota ali e alguém vai tomar essa decisão. Porque quando cai no rejeito, hoje no Brasil ele vai direto pro aterro. E aí, cara, acabou a chance dele. Né? Ele vai ser aterrado e deu. Daqui anos a gente vai ter solução que vai revirar aterro que nem está começando agora. Né? Mas se não, né, o caminho certo, cara, vamos pro reciclar, vamos tentar. Então, na dúvida, dá uma segunda chance. Isso funciona para tudo. Só pra embalagem, viu? Embalagem. Perfeito, Cris. Acho que agora, então, para a gente poder liberar o Serginho, né? Que a gente sabe que ele está com uma grande missão, e a Trechin, aqui em Porto Alegre. A gente está vivendo nesses dias aqui dessa semana, final de março, o South Summit. Até pedir para ele contar um pouquinho como está sendo essa experiência. E depois também nos contar quais são as tendências para esse setor para o restante do ano, para o ano que vem. O que a gente pode esperar? Vamos lá. Bom, primeiro do South Summit, eu como porto-alegrense, né, e gaúcho, e tem um pouco de bairrismo, claro, para mim foi sensacional, né, viver o evento ano passado, tudo que a gente conseguiu mostrar esse ecossistema de inovação que a gente tem, as soluções que a gente tem para o Brasil e para o mundo.
né? Foi fantástico, todo mundo falando do evento o ano todo, esse ano, né, a galera, todo mundo querendo vir de novo. E a gente conseguiu, né, primeiro, um aporte ano passado, né, da Irani Ventures, a gente começou a conversa lá, dentro do Cisne Branco, pô, que é um ícone fantástico para a cidade, a gente começou as conversas lá e concluiu o investimento no final do ano. E esse ano a gente pode voltar como prestador de serviço do South Summit, fazendo toda a gestão de resíduos e ajudando nessa pegada ESG que o evento tem, né, que é bem forte. Então a gente vai dar toda a destinação adequada dos resíduos, vai dar toda a transparência do que está sendo feito com esse material, qual o impacto social que está causando, de novo, localmente, né, para as cooperativas aqui de Porto Alegre, e dar essa transparência para o mundo, mostrando que a gente sabe fazer um evento, né, que tem uma pegada ESG bacana. E aí, claro, nos conectar com investidores, com clientes, sim, né, com tudo mais aí, e para futuros eventos também. E de tendências, Cris, eu acho que, né, o mercado, primeiro, entendeu que o resíduo pode ser usado como recurso, como matéria-prima. Né? A pandemia acentuou isso, acelerou. Né? A gente começou a ter problema logístico, começou a não conseguir importar matéria-prima da China, principalmente. Cara, teve que olhar para o mercado nacional como é que eu uso matéria-prima daqui, né? E achar soluções para isso. Então, acho que né, usar o resíduo como recurso está cada vez mais, acho que no dia a dia das empresas. Segundo ponto é a tendência legislativa. Né? A gente tem visto acelerar no Brasil, vocês devem ter acompanhado aí movimento, né, de crédito de reciclagem, de revisitar lá o Plano Nacional de Resíduos, tudo isso, né, se movimentou e os municípios e estados estão reformulando aí, legislação de logística reversa, grandes geradores, então tem uma tendência legislativa não só na pressão, mas também nos incentivos, né? Como é que a gente incentiva essa cadeia para que, né, tributariamente facilite, né, economicamente ela seja mais vantajosa do que eu extrair recursos da natureza, se é isso que a gente quer, então a gente tem que dar alguns incentivos. Terceiro ponto, eu acho que é o fortalecimento, né? No Brasil a gente tem essa pegada social, então as cooperativas, toda essa parte aí do engajamento das cooperativas, capacitação, investimento, então acho que vai acentuar até pelo poder público que está se formando, né, em função da presidência e tal, acho que tem essa pegada social também. Né? Então esse contexto, né, político aí, acho que vai facilitar esse fortalecimento. E o quarto é a questão das marcas querendo utilizar o material reciclado em suas embalagens de produtos. Né? Isso tem, claro, uma vertente vindo da Europa, que é muito mais forte, a legislação já está mais avançada, mas eu acho que o consumidor está cada vez mais pedindo isso, então essa tendência, né, e tudo que eu tenho participado, acabei de vir de um bate-papo lá com o pessoal da BASF, né, e todas as marcas que estavam lá, clientes deles, estavam falando disso. Né? A gente quer usar, a gente quer botar material, mas precisa ter uma estrutura que nos forneça esse material, com qualidade, com volume. Então hoje o Brasil não está estruturado, né, nessa base da cadeia para fornecer esse material. Né? E a gente, a partir de agora, tem que pensar cada vez mais nisso. E aí, pensando num país continental, né, no caso do Brasil, é como a gente estrutura esses ecossistemas locais. Né? Não adianta eu querer coletar lá no Nordeste e trazer para o Sul para transformar. Vai ficar inviável totalmente. Então a gente tem que ter ecossistemas locais para conseguir reaproveitar esse material aí localmente. E o consumidor cada vez mais informado, como a gente já falou aqui, né, e cobrando das marcas, e tem que fazer a sua parte. Né? Eu quero um produto com material reciclado. Cara, isso talvez custe mais caro agora, talvez no longo prazo reduza, mas a gente tem que investir. Né? Eu tenho que cobrar da marca a destinação correta, eu tenho que fazer o meu descarte correto. Né? Então a gente tem fazer que... a escolha correta também, escolha né? correta. Às vezes a marca também aprende no bolso. Exato, pô, se diminui a demanda, cara, eu vou ter que melhorar o meu produto aqui. Né? O concorrente está levando por quê? Então entender isso. E aí a tendência também dos investidores, né? Que aí o Lucas trouxe, que é cada vez mais procurar negócio, né, com impacto socioambiental, com menos risco, né, por estar tratando aí o ESG, né, e aí investir nesse setor, e acho que isso também vai alavancar muito, né, porque as marcas vão ter que se adequar, as grandes empresas também, e a tomada de crédito lá fora está muito mais facilitada também, com taxa mais baixa, né, em função do ESG, então vai mexer aí o mercado financeiro, vai ter um futuro aí meio conturbado agora nos próximos anos. Aí. Mas promissor, né, esperamos assim. Então, com essas tendências e com essa esperança de um futuro desafiador, mas promissor, a gente vai encerrando o nosso episódio. Serginho, quero te agradecer muito por estar aqui participando conosco, ter disponibilizado um tempinho para vir aqui no nosso estúdio, conversar, explicar para o pessoal. E também deixo o espaço aberto agora para você deixar suas considerações finais, deixar os contatos da Trechinho, seu, como o pessoal faz para encontrar vocês. Não, eu que agradeço aí o convite, né? Conhecer o espaço aqui super bacana, que já fazia tempo que eu estava devendo a visita. Estava devendo. Agradecer aí a oportunidade de falar um pouco mais da Trechinho. E obrigado por ter lembrado, porque senão eu esqueço, o pessoal do marketing depois puxa minha orelha. Quem quiser, né, nos seguir lá é @trechinhooficial no Instagram, LinkedIn, o nosso site www.trechin.com.br.
né? Lá a gente tem blog, tem revista ESG Trends, tem conteúdo, né? Tem como os nossos produtos e serviços lá. A gente está sempre à disposição aí para conversar e pensar em soluções aí para a economia circular. E para o pessoal, então, não puxar a orelha e para facilitar a vida dos nossos ouvintes também, a gente vai colocar aqui na legenda todos esses links. Isso. Facilita para todo mundo daí. Perfeito. Então E tá, Lucas, doutora Cristiane. muito obrigada por mais uma participação. Nos ouvimos juntos. em algum outro episódio. O próximo eu sei que você não participa. Né, vamos lá, a semana de South Summit, até entregar para os nossos ouvintes. A gente vai gravar o quê, Cris? Quantos episódios essa semana? Nós vamos gravar em torno de 6 a 8 episódios. Então, Só um pouco nessa de trabalho. semana. no fim da semana já está com um pouco sem voz, depois a gente compara. Mas o próximo eu também já deixo um spoiler, que é muito bom, é o Minha Jornada. Opa. E já vamos falar também de outro evento, né? Porque agora chega em março, engatilha um evento atrás de evento, né? E a falta de voz, o cara não sabe se é dos eventos pós-South Summit ou se é da gravação de podcast. Né? Exatamente. Mas vamos lá. Então tá, Cris, obrigado. Serginho, muito obrigado por topar, tá sempre convidado aí para voltar. E aos nossos ouvintes, muito obrigada por essa companhia em mais um episódio e até o próximo.